palavra em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é: maturidade é necessário. Amém? Vamos dizer juntos? 1, 2, 3 e... maturidade é necessário. Você acha que é necessário maturidade na vida de um homem, de uma mulher, do ser humano, de um jovem, de um adolescente? Maturidade é necessário. Eu gosto muito de falar dessa área, sabe, porque realmente nós, como igreja, nós precisamos amadurecer, queridos. Sabe, nós não podemos ficar anos após anos, né, sendo um cristão infantil, sendo um cristão, né, com atitudes de criança. Então, a maturidade da nossa vida, ela é necessária. Todo discípulo, né, ele realmente vai buscar essa maturidade, vai se deixar ser moldado, vai buscar, vai querer, vai ansiar, né, porque ninguém quer ser criança, ser tratado como criança o resto da vida. Não é legal isso, né? Então, todos nós que temos os pais que estão aqui, as mães, os pais, né? Nós que temos nossos filhos, nós desejamos, nós ansiamos, né? Nós curtimos muito nossos filhos quando eles são crianças, bebês. Estou vendo alguns aqui, né, de colo. Eu curti muito meus filhos, bebezinho, né? Passei muitos momentos de sono. Não é fácil, né? Principalmente para a mãe, quando amamenta e tem que acordar à noite. Graças a Deus pelos pais, né, que sempre estão ajudando, amém? Oh, glória a Deus, né? Os pais que sempre estão ali, né? Eu lembro que eu tive 2 cesarianas, né? E às vezes quando eu acordava à noite, os nossos filhos, às vezes o Elcio falava: não, bem, pode ficar, eu vou lá pegar para você, né? Para você dar de mamar. Oh, glória a Deus, obrigada, Senhor. Eu dizia: obrigada, Jesus, né? Então, mas é muito legal nós termos os nossos bebezinho, né, e brincar e tudo, mas enquanto os filhos são bebezinhos, o que se passa na sua cabeça, mamãe? Que eles cresçam, né? Que eles possam crescer. Sabe o que eu pensava? Eu pensava: meu Deus, porque os meus 3 filhos mamaram, né? Tive o maior prazer de amamentar meus filhos. E à noite eu acordava, né, muitas vezes na madrugada ou várias vezes à noite para dar de mamar. Mas eu pensava assim: meu Deus, tinha dia que eu estava tão cansada, tão assim, sabe, nas últimas, que parece que essas forças estão indo embora. Aquela música, né, que fala: estou sentindo minhas forças indo embora. Tanto sono. E eu pensava: ai, quando vai ser? Será que vai chegar um dia que eu vou acordar 8 horas da manhã? Eu tenho tanta vontade de acordar 8 horas, porque não dava mais, sabe? Acordou o menino, a gente já tinha que levantar. Já acordou, já tem que levantar, né? Porque já tem que fazer a comidinha, porque já vai dando banho e aquela coisa. Mas há essa ansiedade nas nossas vidas, né? Há esse desejo no nosso coração para com nossos filhos, para que eles possam crescer. Deus também é assim conosco. Na sua vida cristã, todos nós passamos pela infância, né, da nossa vida cristã. Quando você entrega a vida para Jesus, você é um bebezinho. Quando você vem aqui e fala: eu quero entregar a vida para Jesus, você é um bebezinho. E aí vem vários aqui, enfermeiras, enfermeiros, né, doutores, pegar você pelo colo e vir aqui, não vamos cuidar de você, né, e tudo isso aí é o momento que você está nascendo. Mas depois disso vem, né, toda uma trajetória, aonde nós vamos não ser mais só crianças, mas daqui a pouco toma um leitinho, daqui a pouco já é um mingauzinho, daqui a pouco já é uma frutinha amassada, daqui a pouco até que chega no caldo de mocotó, que já é forte, no caldo de feijão, né? Então, a vontade de Deus para mim e para você é que nós possamos crescer, amém? Como nosso Pai. E olha o que fala aqui no livro de Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, está escrito assim: e ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros ainda para pastores e mestres. Ele fez isso para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para ele, edificando a igreja, o corpo de Cristo, e elevando-a a uma condição de vigor e maturidade. Olha só qual é a vontade de Deus, né, para a sua igreja: é a maturidade. Diga: maturidade.
Versículo 13. Até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento de nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nos tornemos maduros no Senhor. Sim, para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Versículo 14. Então não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habilmente mentiu para nós, e fez que a mentira soasse como verdade. Em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade, e assim nos tornaremos cada vez mais, e de todas as maneiras, semelhantes a Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a igreja. Sob a direção dele, todo o corpo se ajusta perfeitamente, e cada um dos membros, em sua maneira particular, auxilia os outros membros, de tal modo que todo o corpo seja saudável e cresça em amor, né? Todo ser humano saudável, ele vai desenvolver, tá entendendo? Então, todo cristão saudável, ele vai desenvolver, ele vai crescer. Se tem um cristão, né, que está ali anos e anos, e com as mesmas atitudes, com os mesmos comportamentos, com os mesmos pensamentos, sabe? Isso significa que é um cristão imaturo. Então, Deus Ele quer ocupar todo o nosso ser, mas para Ele ocupar todo o nosso ser, nós precisamos nos deixar ser moldados. Amém? Então, como igreja, queridos, nós precisamos amadurecer. Essa é uma palavra que eu senti no meu coração, de compartilhar, né? Eu orei, falei, Senhor, o que Tu queres falar conosco, Senhor? E eu senti esse Deus falando ao meu coração, eu quero que minha igreja amadureça cada dia mais e mais. A maturidade, Deus quer nos levar a um nível de maturidade maior a cada dia, em nome de Jesus. Nós não podemos nos conformar, amém? Você tem buscado maturidade? Você está conformado com o seu nível de crescimento? Tá bom onde você está? Ah, queridos, eu vou te falar, eu não estou não. Eu quero amadurecer cada dia mais e mais, eu quero crescer mais e mais, sabe? Nós precisamos ansiar, nós precisamos desejar esse crescimento na nossa vida, porque não é bom ser criança para o resto da vida, tá entendendo? Não é normal, não é normal. Muitos cristãos continuam meninos e crianças na fé, não percebendo a necessidade de amadurecer e de buscar sabedoria. Você tem essa percepção na sua vida de que você precisa amadurecer? Marido, você como marido, você olha e você vê que você precisa amadurecer alguma coisa na sua vida? Esposa, você como esposa, você olha e você vê que você precisa amadurecer em algo na sua vida? Que se repete vez após vezes, né? Filhos, todos nós que estamos aqui. O amadurecimento é um processo e somente é alcançado através de um relacionamento profundo com Deus. Mas eu quero falar para você a definição de que é maturidade. Amadurecer é um processo interno contínuo que acontece ao longo da vida, a partir de experiências e de situações que exigem o crescimento. Pessoas maduras controlam melhor suas emoções, assumem as próprias limitações e tendem a tomar decisões com mais segurança. O processo, no entanto, não é fácil, tanto que muita gente se recusa a crescer, porque não é fácil, porque dói. Então muitos dizem, não, tá bom aqui mesmo, sabe? Eu preparando essa mensagem e vendo essa definição aqui do que é maturidade, fala sobre que é também, né, a partir de experiências, de situações que exigem o crescimento. Muitas situações vão exigir. A gente vê, por exemplo, geralmente quando a gente conversa com pessoas, a gente vê aquelas pessoas que mais sofreram, que mais tiveram necessidade, são pessoas mais maduras. São pessoas que amadureceram, muitas vezes até antes do tempo.
Está entendendo? Antes, na adolescência, né, tiveram que amadurecer por causa de situações que aconteceram na sua vida, por causa de traumas, por causa de decepções, por causa de lutas, por causa de dificuldade. Elas tiveram que amadurecer na marra. Você já viu frutas que elas são colocadas para amadurecer antes do tempo? Eu já ouvi falar que as bananas, né, pessoal, estão tirando aí antes do tempo e passa por um processo rapidamente para amadurecer. Entendeu? Aquelas bananas que a gente compra no mercado, né? Às vezes nem está ainda, mas tem um processo que passa lá para ser mais rápido, porque tem que, né? Tem que ali abastecer. Então, muitos homens e mulheres, jovens, né, amadureceram. E eu passei por essa situação também, né? Eu estou lembrando do Elson também, que passou por uma situação quando perdeu a mãe dele com 12 anos de idade. Ele precisou amadurecer nessa área, né, em não ter mais presente a sua mãe. Eu precisei amadurecer quando o meu pai se divorciou da minha mãe quando eu tinha 8 anos de idade. Precisei, foi uma experiência que eu precisei amadurecer, que eu precisei trabalhar mais cedo, que eu precisei ajudar em casa. Então, são experiências, está entendendo? Que vão nos levar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Vamos ver o que colabora para que uma pessoa amadureça. Já estou até falando algumas coisas, né? Lá em Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor, né? Diga todas. Então, às vezes a gente questiona porque passamos por certas situações, né? E aí, quando eu vejo que em Romanos capítulo 8, que diz que todas as coisas, né? E se você for ver em todas as versões, você vai ver. Por exemplo, aqui na NBV diz: e sabemos que tudo quanto nos acontece, tudo quanto nos acontece, tudo. Às vezes questiona: Deus, por que eu estou passando por isso, Pai? Senhor, eu mereço, eu não mereço, Pai, eu estou te buscando, eu estou jejuando, eu estou orando, estou lendo a Bíblia, Pai, o que está acontecendo? Todas as coisas, o que eu tenho para te falar é isso. Tudo vai colaborar para o teu bem, para o teu crescimento, para o teu amadurecimento. Na hora nós não entendemos. Na hora da vontade de pular fora do barco, na hora da vontade de pular fora do altar, porque está queimando, está muito forte, a gente pensa que não vai aguentar, não é verdade? Então, olha só, a primeira coisa que colabora são os desertos. Por que eu falo os desertos? Porque a gente não vai passar só por um deserto. Nós vamos passar por vários desertos. Mas o deserto não é lugar de morar. O deserto é lugar de passar. O deserto é uma passagem. E tudo vai depender de quanto tempo eu vou passar no deserto, vai depender de mim mesma, da minha posição, da sua postura diante do deserto. Quanto tempo você já está nesse deserto? O que você está fazendo para você sair desse deserto? Né? Então, os desertos, eles colaboram. Vamos ver o que fala aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, eu não sei se vai ter aqui essa passagem, tem. Vamos ler então aqui, Tiago 1, 2-4 diz: meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações. Olha, a igreja de Cuiabá. Vamos ver aqui. Então, considere isto motivo de grande alegria. Gente, quando eu era nova convertida, algumas vezes eu lia isso aqui, eu falava: não consigo acreditar numa coisa dessa. Como que eu posso ter tanta alegria diante de tanta luta, tanta dificuldade? Meu Deus. Porque quando a sua fé, ela é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de, diga, crescer. A perseverança. Deus nos dá uma oportunidade, sabe? De crescermos, né? Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados, aleluia, glória a Deus, estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Você pode dizer amém? Poderoso demais, né? Eu amo demais essa passagem bíblica, sabe? É uma das minhas passagens favoritas. Então, gente, o deserto, ele vai nos amadurecer. Esse deserto, às vezes a gente pensa que nós vamos morrer no deserto, né? Quem já pensou isso? Eu vou morrer nesse deserto. Não dá. Eu não tenho mais força, eu vou desistir, eu vou largar tudo. Não, Senhor, não sei, eu vou sair fora.
Sabe, tem um homem na Bíblia chamado Moisés, né? Todo deserto tem um propósito, gente. Esse deserto tem um propósito na nossa vida. Eu sei o que eu estou falando, porque eu já pensei isso, sabe? Senhor, o que o Senhor quer falar com isso? Pai, me fala, eu não estou entendendo. Me dá entendimento, revelação, quero ver aqui, Senhor, para que eu possa, né, continuar. Aí a gente não vê, a gente não sente. Sabe, não vem nada. Não vem aquela profecia que a gente espera. Senhor, manda um profeta que diga: esse que eu te digo, minha serva, continue fiel, porque daqui a um mês, então não vem nada, sabe? No deserto não é só, parece que nós estamos sozinhos, né? Tudo que a gente quer ouvir, tudo que fala, não vai. É Deus, porque quando a gente tem a imagem de um deserto, o que você pensa, né? Lá, aquele lugar sem árvores, só aquela areião assim que não tem fim, muita sede, não tem água, não tem, né, rio, não tem nada, tá entendendo? Solidão, não é verdade? É o que vem. E os desertos, então, queridos, eles vão colaborar. Esse homem chamado Moisés, ele já nasceu com um propósito. Você sabia que você já nasceu com um propósito? Você já nasceu com um propósito, por isso que você está aqui. Por isso que o Senhor tem guardado a tua vida. O Senhor guardou a vida de Moisés desde o seu nascimento. Deus guardou você desde o seu nascimento. Você está olhando para alguém que não era para estar aqui se fosse pela vontade humana, né? Não era para mim ter nascido, tá entendendo? Mas Deus tem um propósito com a gente. Deus permitiu a sua existência. Então Deus tinha um propósito aqui com Moisés. Ele permitiu o nascimento, permitiu que ele crescesse, permitiu que a princesa ali, né, encontrasse o Moisés ali no rio, naquela barquinha bonitinho, que fosse criado e tudo, passou por todo aquele processo, porque Deus tinha um propósito, né? Mas o propósito tem um tempo. Às vezes nós não estamos maduros para aquele propósito, às vezes nós não estamos preparados para aquele propósito. Moisés não estava preparado, ele pensava que ele ia ser o líder matando. Foi o que ele tentou fazer, defender lá o povo dele, né, o povo de Israel, matando aqueles que estavam ali, né, escravizando, mas não era desse jeito. Às vezes a gente pensa que o propósito é do jeito que a gente quer, não é, gente. Deus é Deus, Ele faz as coisas, né, da maneira dele. Então, Moisés precisou passar 40 anos no deserto de Midian, tá entendendo? Mas sabia que no meio do deserto também vem bênçãos, amém? Vem bênçãos, Deus está nos amadurecendo no deserto, mas Deus tem bênçãos também. Ali, Moisés, né, constituiu família, casou, teve filhos, e depois de 40 anos, então, foi quando ele teve uma experiência sobrenatural com Deus, com a sarça, né, ali, a glória de Deus, a presença de Deus, Deus falando com ele, e fala: agora sim, Moisés, agora depois de 40 anos, aí vem a pessoa, está um mês, já quer pular fora, né, está um mês no deserto, ai Senhor. Jesus também passou pelo deserto antes de, né, cumprir com o seu propósito aqui na terra. Passou ali 40 dias, 40 noites, está entendendo? Jejuando, se preparando para quê? Por causa de um propósito. O deserto, ele nos amadurece. Jesus se preparou e nada, olha para mim, nada desfocou Jesus do propósito dele. As propostas não desfocaram. As propostas encantadoras desse mundo não encantaram Jesus. Ele focou. Eu tenho um propósito e eu vou cumprir meu propósito, amém? Então, o deserto, ele colabora sim, queridos. Então, creia nisso, que esse deserto é para te amadurecer. Outra coisa que colabora para o nosso crescimento: os nossos erros, as nossas falhas. Você já aprendeu com as suas falhas? Você já aprendeu com os seus erros? Os erros do passado só contribuem para o nosso crescimento quando aprendemos com eles lições e não os cometemos mais. Se já aconteceu coisa na sua vida, você tomou decisão, você fez coisas que você, se você pudesse voltar atrás, você não faria mais. E você não fez mais. Por quê? Porque você aprendeu com o seu erro, né? Você fala: nunca mais que eu faço isso. Aonde que eu estava com a minha cabeça?
Quando a pessoa aprende, né? Quando ela não aprende e continua errando, é só problema. Isso se chama problema. Entendeu? Né? Erros repetidos são lição não aprendidas. Pessoas que vivem cometendo os mesmos erros, ela não é uma pessoa madura. Isso é infantilidade. Sabe? Infantilidade. Outra coisa também, que colabora para o nosso amadurecimento, as amizades. As nossas amizades, com quem você anda. Você anda com pessoas maduras, você será uma pessoa madura. Você anda com pessoas infantis, você será uma pessoa infantil. Que tipo de conversa tem nessa amizade? Né? Que tipo de conselho essas pessoas dão para você? São conselhos que vão te amadurecer? São conselhos para você ser uma boa esposa? Para você perseverar no seu casamento? Para você não desistir? Para você, marido, né? Ter sonhos, ter objetivo, incentivando você? Que conselhos esses seus amigos, a sua amizade, dão para você? Elas estão colaborando para o teu amadurecimento? Veja, queridos, como é importante, né? Nós vemos o exemplo de Ruth. Eu coloquei o exemplo de Ruth porque eu acho um exemplo muito legal. A Ruth, né? Quando, lá em Ruth, capítulo 1, você pode ler até todo o livro de Ruth, que é bem pequenininho. Você vai ver ali quando a Noemi, né? Ela volta para a sua cidade e fala para as suas noras, porque os seus filhos tinham morrido. Falou, não, vocês estão livres. Vão para casa, voltem para a casa dos seus pais. E uma se despediu, falou, tá bom, tchau, eu já fui. Mas a Ruth falou, não, eu quero estar contigo. Você é uma mulher de Deus, você é uma mulher temente a Deus, né? Você serve um Deus verdadeiro, tá entendendo? E olha, você lendo lá o livro de Ruth, você vai ver que Ruth continuou ali ficando junto com Noemi, sendo amiga dela, né? E recebeu conselhos dela, bons conselhos, que levaram Ruth a entrar para a história. Que poderoso, não é verdade? As nossas amizades, elas vão colaborar. Salmos capítulo 1, versículo 1 também, aliás, o versículo 1 e o versículo 2 você pode meditar, também fala sobre nossas amizades, né? Como é feliz aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores, sabe? Daqueles que não têm... Os seus amigos são tementes a Deus? Deixa eu perguntar para você, jovem, você é adolescente, lá no trabalho, colega é uma coisa, amigo é outra. Colega dentro do trabalho, tal, fui, tal, entendendo? Amigo, com quem você abre o seu coração? Com quem você compartilha suas dificuldades? Né? Isso é muito importante. Vai gerar amadurecimento na sua vida. Quais são os sinais de uma pessoa madura? Primeira coisa que eu posso falar aqui, uma pessoa madura é uma pessoa que ela tem gratidão no coração dela. É uma pessoa que reconhece as bênçãos de Deus na sua vida. Uma pessoa imatura, sempre ela está reclamando, sempre ela está murmurando, nunca está bom, né? Sempre tem alguma coisa para reclamar. Mas a pessoa que está crescendo em maturidade, ela vai levantar pela manhã, e só dela lembrar que ela é salva, que ela vai para o céu, ela vai levantar as mãos e dizer glória a Jesus. Você pode levantar as suas mãos e dizer obrigado, Jesus, pela salvação, pela libertação, porque o Senhor me resgatou das trevas para a tua maravilhosa luz. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Isso é motivo de gratidão, queridos, sabe? Você é grato pela sua família? Você é grato pela sua esposa? Você é grato pelo seu marido? Ou você fica reclamando? Ah, porque esse homem é aquilo. Ah, porque essa mulher é aquilo. Ah, porque os meus filhos. Ah, porque... Está entendendo? Você ouviu aquela frase que diz assim, que as pessoas só dão valor quando perde? Às vezes está tão... Ela tem tantas bênçãos, mas quando ela perde, que ela vai... Poxa, eu era tão abençoado e não sabia. Então comece a agradecer. Isso é um sinal de alguém que tem maturidade. Você agradece a Deus pelo seu carro? Ou você diz, esse carro... Comece a agradecer a Deus, né? Ele vai te abençoar com um carro novo, 0 em nome de Jesus. Comece a agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela sua igreja, pela igreja que você está, pela sua célula, pelo seu líder, pelos seus pastores. Agradeça ao Senhor, seja grato, seja maduro. Outra coisa, não age por impulso. Uma pessoa madura, ela não age por impulso. Vamos ver o que fala aqui no livro de Provérbios, no capítulo 19.
Provérbios, no capítulo 19, no versículo 2, que diz: é perigoso agir sem pensar. Quem se apressa, erra no caminho. É perigoso. Age no impulso, age na emoção. Já viu aquela frase que fala: eu agi sem pensar. Eu agi, foi na circunstância, foi no momento. E depois, muitas das vezes, vem arrependimento. Vem consequências. Não é verdade? Pessoas imaturas, elas agem dessa maneira. Elas se deixam levar pela situação. Elas se deixam... Olha, pessoas maduras, antes de tomar decisão, elas pedem conselhos. Elas oram. Elas buscam de Deus. Está entendendo? Ela não vai, porque todo mundo está indo para cá, eu vou para cá também. É o velho ditado: nós não somos todo mundo, você não é todo mundo. Está entendendo? Você é um homem, uma mulher de Deus, um jovem, um adolescente, uma criança, cheio do Espírito Santo, amém? Então, uma pessoa madura não age na emoção. Numa circunstância, numa situação. Porque está muito difícil, eu já vou, já arrumei minhas coisas, estou indo embora, tchau, fui. Calma. A tempestade, uma hora ela passa. Deixa eu falar uma coisa: nunca tome uma decisão quando as coisas estiverem pegando fogo. Nunca. Eu já fiz isso, gente. E eu sei, é muito ruim. A gente fazer uma coisa, a gente falar coisas que depois nos arrependemos, que machucam as pessoas. Eu já fiz isso. E depois a gente vai falar: meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu tive essa atitude? Sabe? Mas isso me trouxe amadurecimento. Tem me trazido maturidade. Porque hoje eu olho e falo: meu pai, essa era a Marlene, né? E ainda estou amadurecendo. Então, uma pessoa madura, ela não age, né, pela emoção, pelas circunstâncias. Outra coisa, uma pessoa madura, ela tem responsabilidade e compromisso. Uma pessoa madura, ela tem responsabilidade. Responsabilidade naquilo que é confiado em suas mãos, tanto na obra do Senhor, como na família, como no trabalho. Pessoas que têm responsabilidade, elas têm muitas chances de serem promovidas, sabia? Lá onde você está, lá no seu trabalho, com certeza tem pessoas que estão de olho em você. Elas ficam observando a hora que você chega, elas ficam observando a hora que você sai, a hora que você, né? Ela está observando. E de repente, vai chegar com você e falar assim: eu tenho te observado. Eu lembro quando como já falei, precisei amadurecer muito cedo também, né? Em algumas áreas da minha vida. E minha mãe trabalhava fora e ficava eu e minha irmã em casa. E nós tínhamos que dar conta da casa. E minha mãe era muito exigente. Minha mãe era super exigente. Sabe daquela época que as panelas tinham que brilhar? As panelas de alumínio? Tinha que estar brilhando sem nem aquele pingo, porque às vezes ficava pingo de água, né? Ficava manchado. Se ficasse, ela mandava lavar tudo de novo. Sabe? Minha mãe era assim, daquelas... O nosso piso, não sei se vocês conhecem aqui, usávamos vermelhão, era cera, era vermelho. Tinha que encerar, passar toda aquela cera de joelho, né? Não era líquida, não. Quem que lembra disso? Era aquela, como é que é? Uma pasta, né? E depois tinha que dar o brilho ainda. Para quem tinha enceradeira era chique, né? Mas nós não era na enceradeira, não. Num pano, né? O pé, a palma ficava vermelho. Os chinelos ficavam vermelhos, os tapetes ficavam vermelhos. Muitos não sabem nem o que eu estou falando aqui, né? Muitos nem sabem o que é isso. Só sabem o que é piso, porcelanato, né? Chiquetoso demais, sabe? Não, minha filha. Eu vi numa época, sabe? Que minha mãe chegava no quarto, abria a janela da nossa... Abria a janela assim... O sol não tinha nem nascido. Falava: vamos, é hora de levantar, está na hora, tem muita coisa que fazer. Estou indo trabalhar, levanta todo mundo, sabe? Então eu precisei amadurecer. Eu lembro que bem no fundo da nossa casa tinha uma escola. E a nossa casa não tinha muro, era cerca. Então cerca todo ao redor, né? Que a minha mãe e a minha irmã tínhamos que fazer a cerca. Porque a gente precisou amadurecer, porque não tinha, né? O pai não estava, não era presente, então nós tínhamos que fazer a cerca da nossa casa. E a diretora da escola, eu não sabia, mas ela me observava, lá da escola.
E um dia ela foi lá com a minha mãe, me pedir para me morar com ela. Ela falou: eu tenho observado a sua filha. Eu vejo que ela não para. Eu vejo que ela trabalha tanto, né? E é tão zelosa. A sua casa está sempre, realmente, nossa casa todo o tempo estava impecável, porque a nossa mãe era dura com a gente, sabe? Mesmo reclamando, muitas vezes, né, não querendo, mas tinha que estar tudo limpo. Quintal, né? Tem nenhuma folha, encerado, panela brilhando, roupa, tudo. E aí ela chegou e falou: eu tenho observado a sua filha, e eu queria que ela viesse me ajudar em casa. E como nós precisávamos muito, realmente, financeiramente, minha mãe liberou para mim passar uns tempos com ela. E lá também foi mais uma fase da minha vida que eu amadureci muito. Então, pessoas estão observando. Responsabilidade é muito importante. Então, uma pessoa madura, ela zela com a sua palavra, com horários, né? Atrasou, ela vai pedir perdão, sabe? Ela não vai esperar que perguntem para ela: fulano, por que você não veio? Fulano, por que você faltou? Não, ela vai correr atrás, porque isso é responsabilidade. Pessoa madura, ela faz planos e tem objetivos. Tem gente que só sonha. A pessoa madura, ela vai sonhar muito, sonhar grande, amém? Mas ela vai ter objetivos, ela vai ter metas. Ela vai ter metas para alcançar o seu objetivo, né? E eu preparando aqui, eu lembrei de quando o meu digníssimo, né, pastor Elcio dos Santos Viana, me pediu, né, para nós que nós fôssemos orar. Então, quando Deus confirmou a vontade dele e tudo, ele veio com um sonho, né? Mas ele não ficou só no sonho. Daqui a pouco já começou a comprar as coisas. Ele tinha uma meta, ele queria casar. Queria mostrar que estava, né? Que ele estava se preparando para aquilo. Né, meu bem? É. E eu lembro que ele comprava as coisas, né? E como a casa dele era um barco, não tinha onde deixar as coisas, né? Ele deixava lá em casa. Às vezes quando eu chegava lá, um colchão, uma geladeira, vai guardando aí, né? Pro dia do casamento chegar. Então, ele não ficou só no sonho: ai, quero casar com você, né? Mas não tem nada, não traz uma segurança para jovem, né? O que tem? Né? Não compra um terreno, não compra um apartamento, né? Tá entendendo? Só tem sonho, tá olhando as irmãs. Aquela irmã, mas irmão vai preparando. Mas também não só os homens, mas as moças também. As moças também já vão preparando pelos olhos da fé, irmão, seu enxoval, em nome de Jesus. Sabe? Né? E eu lembro que eu comecei a fazer os meus tapetes de crochê, sabe? Meus paninhos de prato, né? Com as beirinhas, comecei a bordar e comecei a me preparar também com aquilo que eu podia. Então, fica no sonho, né? Fica no sonho, sonhando. Não, tem que ter metas. Maturidade. Pessoa madura, ela faz planos e ela tem objetivos. Uma pessoa madura também, ela não aceita fofoca. A pessoa madura, ela não aceita que falem mal de outras pessoas para ela. Você sabia que isso é algo muito sério, gente? Isso é pecado. Fofoca é pecado, né? E fofoca é quando comenta o nome de uma pessoa, comenta a falha de uma pessoa, condena uma pessoa, crucifica uma pessoa, quando aquela pessoa não está ali para se defender. Sabe? Então, isso é errado. Uma pessoa madura não vai aceitar. Então, quando alguém vier comentar acerca de alguém, você vai falar: calma, peraí, a fulana não está aqui. Essa pessoa sabe que você está falando dela para mim? Vamos chamar essa pessoa, vamos conversar. Não, você já falou com ela antes para falar comigo? Ah, não, porque olha, nem fala que eu estou te falando. Não. Então, isso é fofoca, isso não é de Deus. Nós não podemos ser, na nossa boca é para louvar ao Senhor, para glorificar, sabe? Então, a fofoca realmente é um sinal de imaturidade. Tem gente, infelizmente, queridos, que ama fofoca, ama saber da vida dos outros. Está entendendo? Isso não é de Deus. Às vezes pessoas, né,
Que até fala, não, eu vou comentar aqui só para a gente orar, sabe, irmão? Misericórdia, Jeová. Só porque o fulano está precisando de oração. Mas olha, não estou falando mal, mas você nem sabe o que aconteceu, né? Misericórdia. Pessoas maduras, elas perdoam. Pessoas maduras perdoam. Porque pessoas maduras, elas não agem pela emoção. E perdoar não é um sentimento, é uma decisão. É eu decidir que eu vou perdoar porque eu amo. Por que você ama? Porque você tem um amor dentro de você. Quem é o amor? O amor tem um nome. O amor tem um nome. Qual é o nome do amor? E o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. O amor é Jesus. Jesus está no seu coração? Você lembra quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele falou, Pai, perdoa-os. Então, pessoas maduras, sabe, vão perdoar. Porque o perdão é uma decisão. Pessoas maduras também pedem perdão. Reconhece seu erro. Pessoas maduras vão reconhecer e vão chegar e de falar, eu falhei. Eu pisei na bola com você. Me perdoa. Me ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Eu lembro que eu tinha, né, algumas dificuldades que eu tive que precisar, assim, pedir ajuda para o meu esposo como recém-casada. Muitas coisas, falava, Welson, me ajuda nessa área. Eu preciso de você, né? Pessoas maduras pedem perdão. Ela assume, né, a sua responsabilidade pelos seus erros. Pessoas maduras reconhecem que não está certa o tempo todo. Tem gente que defende, sabe, com unhas e dentes, que tudo que ela faz é que está certo, que tudo que ela tem é o melhor. Sabe, gente, não é legal conviver com pessoas assim. São pessoas imaturas, porque o dela é o melhor. Porque o carro dela é o melhor, porque o celular dela é o melhor. Por que não? Porque esse copo aqui não, o que você tem, não. Reconhece que não está certo o tempo todo. Isso é muito importante na nossa vida, de maturidade. Pessoas maduras pedem ajuda. Amém? Pessoas maduras vão pedir ajuda. Ajuda no seu casamento. Tem pessoas que se isolam. Falam, não, ninguém precisa saber da minha vida. Não, eu vou vencer sozinho, eu vou conseguir sozinho. Gente, nós precisamos um dos outros. A Bíblia fala que é melhor ser dois do que um. Não fique sozinho. Procure ajuda. Sabe? Então, a maturidade, o pedir ajuda faz parte de um homem, na vida de um homem, na vida de uma mulher, nessa área, em reconhecer que eu preciso de ajuda. Que eu não sou uma ilha para viver sozinho, isolado, né? Reconhece as suas limitações. Ela está ali aberta. Mas uma pessoa madura também, ela não foge dos problemas. E eu quero terminar com isso. Pessoas maduras, elas não fogem de problemas. Elas procuram resolver os problemas. Porque é muito mais fácil resolver ou é muito mais fácil fugir, pular fora? É muito mais fácil sair fora, né? Eu não vou ter que encarar o fulano, não vou ter que reunir, não vou ter que conversar, não vou ter que pedir perdão, não vou ter que perdoar, não vou ter... Então é melhor eu sair. Melhor eu deixar o casamento, melhor eu deixar essa família, melhor eu deixar a minha célula, melhor eu trocar de setor, é melhor eu deixar ir para outra célula, é melhor eu sair da igreja, é melhor, eu quero fugir de problemas. Quem já ouviu isso? Pessoas falando assim, eu quero fugir de problemas. Chega! Essa pessoa nunca vai amadurecer. Sabe? Porque fugindo de problema não vai trazer maturidade, né? Se você sempre fugir dos problemas, você nunca vai amadurecer, você tem que encarar os problemas. Sabe, esse problema faz parte. Lembra do versículo de Romanos 8:28? Que todas as coisas cooperam, tudo vai colaborar para o seu bem. Esse problema que talvez agora você está enfrentando, você está querendo fugir desse problema, encara.
Pede ajuda de como resolver. Peça conselhos. Mas não foge. Sabe, Deus vai te dar graça. Vá para Deus, peça a ajuda do Espírito Santo. Ore, jejue. Deus vai te dar graça, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, Deus, Ele é o nosso Pai. E Ele anseia pela nossa maturidade. Como está o seu nível de maturidade? Como cristão. A sua maturidade espiritual, a sua maturidade emocional. Você tem se deixado ser moldado por Deus? E hoje, então, eu estava ouvindo, né? E o Elcio compartilhando comigo sobre uma ilustração que eu achei muito legal. Sobre essa questão de maturidade. Porque nenhum pai, nenhuma mãe vai confiar bens, vai confiar, né, coisas grandes nas mãos de um filho que não tem responsabilidade, que não é maduro, que é infantil, né? E tem uma história que diz que um certo homem, né, um certo empresário, fazendeiro, ele tinha um único filho que era o herdeiro de tudo. E ele olhava para a vida do filho, mas o filho era muito imaturo, irresponsável. Ele falava, e agora eu vou ter que deixar, vai ter que ser para ele, mas ele não amadureceu a atitude dele, olha, e é só gastando as coisas, né? Mas, e esse pai, né, ficou muito doente, e ele realmente com poucos dias de vida chamou o filho e falou, filho, você vai ter que assumir a empresa, você vai ter que assumir a fazenda, você vai ter que assumir todos os bens. Mas olha, filho, é muita responsabilidade. E eu quero falar algo para você. Eu sei que não vai ser fácil. Tenha coragem, né? Peça conselhos, faça tudo isso que eu li aqui. Mas olha, se por um acaso chegar um dia que você se encontrar sem nada, eu vou fazer algo para você. E levou ele lá no celeiro, né? Eu vou deixar aqui essa forca preparada, tá? Porque se você chegar no fundo do poço e você pensar em tirar a sua vida, porque não é fácil a responsabilidade, você vem aqui. E se você pensar em se suicidar, você pode usar essa forca aqui. E aí o pai foi, morreu e o filho ficou com tudo. E eram muitos bens, eram muitas coisas. E aquele filho começou, né, e gastava, e fazia farra, sabe, e má administração, né, e tudo, e de repente chegou um dia que realmente, o filho chegou no fundo do poço, sem nada, pobre, acabou tudo, desperdiçou tudo, por causa das suas atitudes infantis. E ele lembrou que o pai tinha falado, e ele falou, pelo menos uma vez eu vou obedecer o meu pai. Eu lembrei que ele deixou algo para mim. Se eu chegasse na situação, ele foi lá naquele celeiro, estava ali aquela forca. Falou, pelo menos uma vez na vida eu vou obedecer meu pai. E ele respirou bem fundo, né? Já estava a corda lá, subiu ali num banquinho, colocou a corda no pescoço. Falou, é o fim, não tem jeito mesmo para mim, estou devendo e pessoas estão correndo atrás de mim, eu não tenho de onde tirar, é o meu fim, é agora. E quando ele pulou ali daquele banquinho para se enforcar, né, aquela corda, aquele pedaço de madeira quebrou, sabe, e ali dentro daquela madeira estava oca, estava cheio de joias, cheio de diamante, cheio de ouro, e tinha uma carta lá dentro, dizendo, meu filho, se você chegou a esse ponto, é porque realmente você perdeu tudo, e porque você teve muita imaturidade, você foi infantil. Mas eu quero te dar mais uma chance. Essa é a sua segunda chance, para que você possa acertar, para que você aprenda com os seus erros, e não faça mais o que você fez, ao ponto de você vir nessa forca, nesse lugar, para você tirar a sua vida. Deus também nos dá chances, queridos. Deus é o nosso Pai. Ele quer que você e eu possamos aprender com os nossos erros, possamos aprender nos nossos desertos, né? Ele quer que nós amadureçamos. Amém?